Quando? Certo? Isso é hoje. Segunda-feira é você. Meus irmãos, boa tarde, Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus, a gente vai em oração, em louvor. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, capítulo 12, falando do versículo 3, mas depois lendo o versículo 4 em diante. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia traído, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, 8, né? Aí no 9 já começa outro texto. Então, irmãos, eu até empreendi do versículo 1 até o versículo 3, porque do versículo 1 até o versículo 3 foram só coisas boas, né? Do versículo 4 já entrou aí um camarada chamado Judas Carioca, né? Não é Carioca. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Entrou um camarada aí que, como se diz, já azedou o caldo, né? Porque ele, questionando Jesus, né, por que não pegou, né, aquele vaso de alabastro, né, todo aquele unguento preciosíssimo e caríssimo, como nós vimos aqui, estudamos ontem, e não vendeu para dar aos pobres, né? Então, uma falsa ideia, né, de que ele estava preocupado com os pobres, né? Eu até lendo esse versículo, eu me lembrei de Paulo, né, quando ele combateu os filósofos da igreja de Corinto. Alguns filósofos que se converteram, né, aí em 1 Coríntios capítulo 1, deu aquela contenda, sabe, aquela contenda toda, uns dizendo: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro falava: eu sou de Jesus. E isso aconteceu exatamente porque alguns filósofos, né, que se converteram, que eram chamados de sofistas, né, eles se introduziram na igreja e começaram a colocar algumas dúvidas na cabeça dos irmãos, dizendo: mas esse Paulo está por fora. E por que eles fizeram isso? Porque esses sofistas, eles defendiam a verdade relativa, não absoluta. Então, para eles, o que era verdade para eles? O que era verdade para eles? Aquilo que eles defendiam. Então, um exemplo do sofismo, e hoje existe até no nosso dicionário Aurélio essa palavra sofisma, né? Que hoje significa engano, erro, engodo, né? Isso é originário desses filósofos gregos daquela época, né? Porque esses sofistas, eles defendiam a tese de que o que eles pensavam era verdade. E de tal forma que, se você não tivesse conhecimento ou discernimento, você, como se diz, entrava na deles. Então, por exemplo, um exemplo de sofisma: Deus é amor. Deus é amor. O amor é cego, não é isso que diz? Do amor é cego, né? Quando se fala do amor, fala: o amor é cego, né? O amor nada enxerga, o amor é cego. Então, Deus é amor, o amor é cego, logo, Deus é cego, porque Deus é amor, né? Estou dando aqui um exemplo, os irmãos entenderem o que é o sofismo. E Judas aqui usou, né, vamos dizer assim, né, dessa prática, exatamente para que, de uma maneira, né, como se diz, autêntica, defender a sua tese. Por que não pegou isso e deu para os pobres? Percebeu? Por que não pegou? Por que não pegou? Jogou todo esse dinheiro fora,
Jogou todo esse dinheiro fora, sabendo que tem um monte de pobre passando fome, e aí ela vem e faz isso, joga todo esse dinheiro fora. E João, comenta, faz um comentário, e é a primeira vez que ele é desmascarado, né? É a primeira vez que ele é desmascarado na Bíblia, porque João fala claramente, ele disse isso porque ele era ladrão e tomava conta da bolsa, do dinheiro, ele era tesoureiro do grupo. Né? Então tomava conta da bolsa, então ele estava preocupado que o dinheiro entrasse, porque se o dinheiro entrasse na bolsa, com certeza ele iria pegar. João diz isso. E aí Jesus rebate a Judas, as palavras de Judas, dizendo, deixai-a, deixai-a. Ou seja, deixa ela fazer isso, porque ela preparou isso para o dia da minha sepultura, ou seja, o dia da minha morte. Porque os pobres, e aí Jesus ratifica e explica, os pobres vocês vão sempre ter convosco, mas a mim, vocês não terão sempre. Foi a justificativa de Jesus. Às vezes nós não enfrentamos essa situação, até mesmo dentro da igreja, com algumas questões, ou alguém ao nosso lado, que às vezes quer nos impressionar e até justificar alguma coisa nesse sentido, e tentando com que nós não façamos algo em prol da obra do Senhor, da causa do Senhor. Vamos entrar nessa questão, mas o que nós devemos entender, voltando no versículo 3, é que, primeiro, Maria fez isso, nós explicamos ontem, sucumbindo aos seus valores sociais, morais, éticos, sucumbindo, ou seja, em detrimento de tudo isso que ela possuía. Ela fez isso para agradar o Senhor. Então, ela deu o seu melhor ao Senhor. E uma coisa que nós, como seres humanos, deixamos de fazer sempre. Ela fez isso, já falamos aqui, ela deu o seu melhor para o Senhor. Ela fez isso sacrificialmente, ela buscou agradar somente ao Senhor. Ela também buscou reconhecer, ser grata ao Senhor por aquilo que o Senhor fez na sua família, que foi a ressurreição de Lázaro. Então ela procurou agradecer ao Senhor e, sobretudo, uma das coisas que nós, enquanto seres humanos, deixamos de fazer. Ela fez isto, ela agradou o Senhor em tempo, ela agradou o Senhor, ela agradeceu o Senhor, ela honrou o Senhor em tempo oportuno. Ou seja, no momento que ela pôde fazer, ela fez. O que acontece conosco? Eu lembro aqui não lembro onde o nosso irmão Tiago pregou, mas uma vez ele falou exatamente sobre isso. Que nós só damos flores quando as pessoas morrem, Aí nós vamos correr na funerária, compra aí uma coroa de flores, não é mais um buquê, é uma coroa de flores, e vamos fazer uma homenagem ao morto. Não tem, eu já cheguei, quantas vezes eu já cheguei no funeral, e olho, não tem uma coroa de flores, e a gente fica preocupado, Então, na maioria das vezes, nós buscamos agradecer as pessoas, agradar as pessoas em tempo inoportuno. A Bíblia relata isso, Marcos 16, capítulo 1 em diante, depois da ressurreição de Cristo, as mulheres não foram com aromas para ungir o corpo de Jesus? Sim ou não? Foram, chegaram lá, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, foram, pegaram unguento, aromas preciosos, foram ungir o corpo de Jesus. Aí quando chegou lá, é lógico, uma bênção, Jesus não estava lá. Mas foi em tempo inoportuno, porque Jesus já não estava. A Bíblia nos traz também um outro exemplo do rei Davi, com o seu filho Absalão, depois que o seu filho se rebelou contra ele e quis tomar o trono, e aconteceu aquele acidente com ele,
Os irmãos sabem da história. E ele vindo para Israel, para sentar-se no trono, no lugar do rei, né, do seu pai, né, a Bíblia vai dizer que o seu corpo ficou preso, né, num dos carvalhais, né, num tronco. O cavalo passou direto e ele ficou preso. Né, e o general Joabe foi, encontrou e o matou. E quando Davi soube, foi que Davi foi dizer o quanto amava Absalão. Chorou amargamente, mesmo o seu filho se rebelando contra ele. Né? A postura de Davi como pai foi essa: chorou amargamente e declarou, né, o seu amor por seu filho. Mas já era tarde, já tinha morrido. Né? Já tinha morrido. Talvez a rebeldia, a rebelião de Absalão tenha sido provocada por uma falta de amor, de cuidado do pai. Duas palavras de amor, palavras de cuidado, né, pelo seu pai. Então que aprendamos isso, né? Honrar principalmente ao nosso Senhor em tempo oportuno. Né? Hoje é dia aceitável. Né? Hoje é dia, né, de honrarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos orar.